essa introdução foi, como eu falei, eu não escrevi nada na lousa para recuperar um pouco de tempo que eu gastei mais na primeira parte da aula. Mas deu para entender? Estamos claros sobre o problema, sobre o que a gente já sabe dele, né? A gente sabe resolver um caso particular em tempo linear, sabe resolver o caso geral em tempo n log n, e a gente quer fazer em tempo linear o caso geral. É aí que a gente está. O que a gente vai tentar usar agora? Divisão em conquista. A gente vai pensar em alguma maneira de dividir o vetor ao meio, tá? Para ir quebrando, para falar assim, olha, será que eu consigo descartar uma parte do vetor e focar só na outra, né? É essa a ideia. Só que como eu estou procurando o késimo menor, eu vou precisar de uma rotina que é uma rotina que é importante aqui para o problema da seleção, e ela é muito importante, ela é central no algoritmo Quicksort, que é um algoritmo que às vezes eu apresento nesse curso, às vezes não. Dessa vez eu resolvi focar só na seleção, mas de novo lá em AED2 vocês devem ter visto o Quicksort. É um algoritmo por divisão e conquista e tal, que usa a rotina da separação. Então eu vou apresentar aqui a ideia do nosso algoritmo para seleção. Tá? Normalmente eu gosto de ir mais passo a passo, mas o foco é bastante na análise hoje, então eu vou apresentar ele, mas eu vou comentando os trechos com vocês. Tá? Então vamos lá, problema da seleção, qual que é a ideia da nossa rotina aqui? Olha. Então, algoritmo da seleção vai receber um vetor V, tá? Eu vou supor que eu sei o tamanho dele, tá? Que eu consigo saber o tamanho dele, mas vai ser um vetor V e um inteiro K, e eu quero o késimo menor. Deixa eu já fazer algumas suposições aqui, que é importante deixar claro para vocês. Eu estou supondo aqui, como é pseudocódigo, eu estou supondo que o meu vetor V, ele começa indexado em 1, né? Quando eu estou trabalhando com linguagem C e outras linguagens também, o vetor sempre começa em 0. Nesse caso eu vou trabalhar com ele começando em 1. Tudo que eu vou falar aqui dá para generalizar, mas tem que ficar fazendo correção no índice. Então eu vou trabalhar com isso aqui, mas então ele vai aqui de 1 até n, onde n eu vou estar definindo como o tamanho do meu vetor ali na entrada, tá? É isso que significa o n. E, portanto, o meu K, tá, ali da entrada, vai pertencer a um desses índices. Como o meu algoritmo vai ser recursivo, já dando spoiler para vocês, eu sempre vou cuidar para que o K caia nos índices do subvetor no qual eu vou fazer a recursão. Tá? Então, atenção a isso para a gente manter isso verdade ao longo. Eu vou supor que isso é verdade aqui, mas quando fizer a chamada recursiva, eu vou tomar esse cuidado. Tá? Então, beleza. Seleção aqui, VK e tal. E daí a primeira coisa é o caso base dele, que é um pouquinho estranho. Deixa eu mostrar para vocês. É o seguinte, se n for igual a 1, quer dizer, o vetor ficou pequenininho, né? Se n for igual a 1, eu simplesmente devolvo aqui V1. Tá? Isso pode parecer estranho, mas é o seguinte, pelo menos o jeito que eu penso nisso para entender esse caso base aqui. Primeiro, pela minha própria definição, se o K sempre está dentro do tamanho do vetor, sempre entre 1 e n, se n for 1, só tem um valor possível para o K. Então o cara que eu estou buscando no caso base vai ter que ser o V1, posso devolver ele. Tá? Mas para entender isso melhor, na primeira chamada, quando eu tenho um V grandão, né, antes das recursões, porque o caso base, eventualmente eu chego nele, né? Mas para pensar que, olha, na primeira chamada, se o K é um valor válido, quer dizer, é um valor entre 1 e n do vetor original, não existe possibilidade de eu falhar nesse caso. Não é tipo uma busca que eu posso encontrar ou não encontrar. Quando eu procuro o késimo menor elemento e o K está entre 1 e n, entre 1 e o tamanho do vetor, necessariamente tem que ter esse cara lá dentro do vetor. Tá? Eventualmente eu vou afunilando ali na ideia da divisão e conquista e vou chegar num vetor que tem um único elemento e eu devolvo ele. Tá? Então por isso que esse caso base faz sentido, apesar de ele ser um pouquinho estranho. É por isso, não tem caso de falha. Necessariamente eu chego nisso aqui em algum momento. Mas beleza, feito esse caso base, o que eu vou fazer? Eu vou usar a ideia da divisão e conquista, então deixa eu pegar aqui a partir daquele vetor e colocar a brincadeira aqui. É o seguinte, olha, eu tenho esse vetor aqui e eu vou escolher um determinado pivô. Sei lá, o cara que está na posição P aqui vai ser o pivô que eu vou escolher. Tá?
O pivô é o recurso que eu vou usar para conseguir particionar entre menores e maiores. Porque como menor e maior não é uma questão absoluta do valor do elemento, é relativo aos demais elementos, menor e maior eu preciso comparar com alguém. Tá? Então eu vou usar o pivô. E como que eu vou escolher esse pivô? Aleatoriamente, eu vou sortear ele. Uma coisa que é importante ter em mente, ela é óbvia, mas às vezes a figura confunde a gente. Alguns poderiam pensar, poxa professor, por que você não pega o cara do meio ali? Bem, eu não pego o cara do meio necessariamente, porque o vetor não está ordenado. O que eu quero, intuitivamente, a gente vai ver que é de fato isso, é um cara que particione bem. Já colocando a carroça na frente dos bois, o que eu vou querer é um cara que particione bem. Eu não sei onde esse cara está. Tá? O vetor não está ordenado. Se tivesse ordenado, eu devolvi o caésimo, né? Como o vetor não está ordenado, o cara que tem mais ou menos metade da galera menor do que ele, mais ou menos metade da galera maior do que ele, está em alguma posição, que eu não sei qual é. E se eu soubesse a priori qual é, eu já estava resolvendo o problema da mediana, que eu falei que é um caso particular igualmente difícil, né? Então, o que eu estou fazendo nesse momento é, escolhe um pivô. Tá? E usa a aleatoriedade para justamente não errar consistentemente. Essa é a intuição que eu tenho, pelo menos, depois a gente faz análise probabilística e tal. Mas a aleatoriedade evita que eu erre consistentemente. Se eu pegar sempre o último, sempre o primeiro, sempre o do meio, pode ser que tenha uma certa organização do vetor que vai me fazer pegar pivôs muito ruins. A aleatoriedade me salva disso, mas a gente entra em mais detalhes em breve. O ponto aqui é, P então é o que volta de uma funçãozinha auxiliar que é escolhe pivô aleatório, sendo que essa funçãozinha recebe apenas o n, né? Lembra que eu defini o n como sendo o tamanho de v. Ela nem precisa do vetor, porque esse cara é só um índice mesmo, é só, olha, escolhe um cara aleatoriamente entre 1 e n. Então P é esse cara. Uma vez que eu tenho o pivô, agora eu sei como dividir. Agora eu consigo colocar a galera separada ali. Então o que eu vou ter aqui é uma outra funçãozinha particiona, né? Uma funçãozinha de separação, que vai me devolver aqui o subvetor VL, que é o subvetor à esquerda, um índice J, que é onde está o pivô, e o VR aqui, que é o subvetor à direita. Eu sempre acho essa notação meio obscura, porque é muita coisa para a função devolver ali e tal, né? Deixa eu passar aqui, olha, é o V e o P que eu passo para ele, tá? E deixa eu fazer uma figura que vai ajudar nisso. Então, o que eu estou falando aqui? Essa funçãozinha, ela vai pegar o vetor V, vai pegar o cara que está na posição P, que eu já escolhi aleatoriamente, e vai separar entre os menores e os maiores que esse cara, e esse cara vai ficar na posição J no fim das contas. Tá? Então, é isso que eu vou fazer. Reescrevendo esse V aqui, é como se eu fizesse isso aqui, olha. Aqui está o V. Lembra que eu não sabia onde estava o P, eu só sorteei um cara ali. Daí vamos supor que depois que eu separei os menores e os maiores, o cara que estava na posição P é o mesmo elemento, mas ele está agora no índice J. Aqui estão os menores do que o pivô, né? Os menores do que VJ agora, né, porque o pivô mudou de posição, e aqui estão os maiores do que o VJ. Fica um pouquinho confuso, porque eu mudo o índice, né? Mas vamos chamar esse cara de X só para facilitar a vida, tá? É o mesmo cara, tá? Eu só esses são os menores, esses caras que são os menores do que o X, esses são os maiores do que o X, ok? Observações rápidas aqui pra gente. Às vezes eu chamo esse particiona de separa, tá? Eu também chamo essa rotina de separação. Então, em notas de aula de AED2 ou tal, se vocês quiserem ver mais detalhe em código e tal, nem sempre eu chamo de particiona. Muitas vezes eu acho que o mais comum é eu chamar de separa, porque eu chamo esse problema do problema da separação, né, em torno do pivô. E a outra coisa, como eu falei, estou passando um pouquinho mais rápido, é que essa rotina de separação ou de particionamento, que seja, essa rotina, ela é central para o bom funcionamento desse algoritmo e ela precisa ser executada em tempo linear, tá? Ela não pode custar muito. Eu tenho que, essencialmente o que eu estou dizendo é, basicamente em uma passada pelo vetor, eu tenho que, sabendo quem é o P, eu tenho que conseguir passar lá e deixar os menores de um lado e os maiores do outro, tá?
Isso fica como quiz. Lá em AED2 eu tenho notas de aula detalhadas de como fazer, tem 2 maneiras de fazer, tem videoaula, tem tudo, mas eu deixaria como quiz para vocês, sabe? Parem e pensem como implementar uma rotina que recebe o vetor V, um certo pivô, P, e faz essa separação, tá? Fica aqui uma dica, que é o seguinte, embora o P possa estar em qualquer lugar, primeira coisa, joga ele para a última posição, ou para a primeira posição, tira ele do meio para não atrapalhar. E depois você vai percorrendo, você separa todo mundo ali, você só coloca o pivô na posição certa no final, tá? Então, essa é a dica, mas tentem fazer e depois confiram lá. Tem mais de um algoritmo que eu conheço, pelo menos tem 2 que eu ensino lá, os 2 são lineares, tá? Mas vale a pena tentar fazer primeiro. Aliás, lineares in place, tá? Apesar da gente, o pseudocódigo aqui eu estar quebrando em VL, VR para facilitar o argumento, são pedaços do vetor original, tá? Eu não estou criando outros vetores. Embora eu pudesse, a gente evita, né? Se não precisa, e de fato o particiona não precisa, dá para fazer sem isso. Mas voltando lá, ó, divisão e conquista. Então, essa parte inicial eu passei de modo mais truncado, jogando as ideias, por essa questão de tempo que eu falei e tal. Não sou muito fã de fazer isso, mas é a da vida, né, escolhas. Mas isso tudo aqui foi o que pra gente? Foi a fase de divisão, né? A divisão aqui dependeu de eu fazer uma escolha aleatória de pivô, aqui que entra o fato de ser um algoritmo aleatorizado, né? E dependeu desse particiona, que eu deixei como caixa preta /quiz para vocês tentarem fazer e estudarem e tal. Mas resolvendo isso aqui, né, em tempo linear, a divisão está feita. Eu já separei ali em 2 subvetores. O que falta agora é eu fazer a conquista recursiva, né, e depois combinar as soluções, né, dividir, conquistar e combinar, que é as 3 etapas lá. Só que vai ter um passo, logo antes da conquista recursiva, tem um passo aqui que é o passo vai que eu dei sorte, tá? Que é o seguinte, vocês percebem que se todo mundo aqui é menor do que o VJ e todo mundo aqui é maior, tá? Pode até colocar o maior ou igual aqui, tá? Se eu quiser tratar o caso que tem empate. Mas tudo bem, eu jogo os maiores ou iguais para cá. Mas o J, né, o pivô, o X ali que era o meu pivô, está exatamente nessa posição, todo mundo aqui é menor do que ele, todo mundo aqui é maior ou igual. Quer dizer que esse cara está na posição que ele deveria estar. Ele está na posição correspondente à ordem dele. Embora o vetor não seja ordenado, ele já está. Não tem nada que me garanta que esse cara é o K que eu estou procurando. Mas pode acontecer, então eu tenho que testar isso, tá? A eficiência do meu algoritmo não depende disso, mas a corretude depende, porque eu não posso ignorar se isso acontecer, né? Então eu chego aqui e falo, olha, se J igual a K, devolva VJ. Tá, esse foi só um caso para a gente não comer bola, né? A gente não bobear ali. Agora sim vem a conquista recursiva dele, que é, olha só, se eu estou procurando o cara de ordem K, eu sei que a esquerda do J, valores menores do que J, todos têm ordem menor do que J, né? Menor ou igual a J menos 1, porque o J está na posição correta dele. Então eu tenho que testar, olha, se o meu K é menor do que J, eu procuro ele por aqui. Se ele for maior do que J, eu procuro ele por aqui. Então a posição que o pivô, veja que não tem nada a ver com a posição que ele estava. A posição que ele estava foi uma escolha aleatória para eu não ter viés. Mas a posição que ele termina me diz muita coisa, né? Então a divisão vai ser isso aqui. Se, e eu estou escrevendo aqui, eu já conto por quê, mas se o K for menor do que J, quer dizer que eu tenho que buscar no primeiro subvetor. Então, eu venho aqui... Peraí, desculpa. Escrevi ali errado, perdão. Pensei errado, que eu já vou corrigir. Se K for menor do que J, devolva seleção. Qual vetor eu passo para a seleção, gente? Não ouvi, desculpa. VL ou VR? VL, né? O VL, aliás, deixa eu até destacar, esse aqui é o que eu estou chamando de VL, esse é o que eu estou chamando de VR. Tem muita coisa implícita nessa minha anotação aqui, né? Então é bom deixar claro na figura, tá? Então se o K é menor do que J, ele está por aqui. Então devolvo a seleção em VL do cara que está na posição K. Tudo bem. Aqui tem uma coisa mais cuidadosa, ó.
Se for o contrário, aqui bastava um senão, mas só por clareza eu vou dizer, se K for maior do que J, devolva seleção em VR, né? Mas olha o cuidado que eu tenho que ter. Como eu estou passando o VR aqui como sendo um subvetor que começa nessa posição, começa em J mais 1, eu tenho que corrigir o índice que eu estou buscando. Pensem comigo aqui, fica fácil de ver, olha. Imagina que o K fosse igual a J mais 1, ele fosse o cara logo à direita. Ele é qual cara do VR? Ele é o primeiro do VR. Né? O VR não sabe que existe o resto. Para o VR, ele começa a posição 1 do VR começa aqui. Né? Então, o menor elemento do VR é o J mais 1 no geral. Tá? Por isso que aqui eu tenho que fazer uma correção VR e eu vou buscar o K menos J. Aqui não precisou porque eu mudei o fim, não o começo. Né? Então, tudo bem. E vejam que com isso eu mantenho aquela propriedade que o K está sempre entre 1 e N, onde N é o tamanho do vetor corrente. Porque nesse caso, o K por definição é menor do que J, e o VL tem tamanho 1 até J menos 1, tem tamanho J menos 1. Nesse caso, eu estou descontando J para dar certo também. Então, as chamadas recursivas funcionam. Tá? Mas tem que ser cuidadoso na hora de fazer isso aqui. Isso aí depende de detalhe de implementação também, tá? Tem maneira de implementar isso em que você não... Ao invés de você corrigir aqui, o que você faz, acho que lá em AED2 eu se bobear eu implemento assim, o que eu faço é que o meu vetor é sempre o V e o que muda é onde ele começa e onde ele termina. Então o K não muda, mas daí muda o começo dele. Então você tem que corrigir alguma coisa, depende de como implementar. No pseudocódigo eu corrigi isso aqui, mas na hora de implementar mesmo às vezes fica um pouquinho diferente. Beleza, gente? Então vejam que isso aqui foi a divisão, isso aqui foi o caso dei sorte, né? E isso é a conquista recursiva. O detalhe é que esse problema está basicamente na divisão, a dor de cabeça dele. Porque depois é só devolver, veja que a parte de combinar nem existe. Né? Eu só devolvo o cara. Né? O que for que essa subrotina encontrar, ou essa encontrar, devolve direto. Então a parte de combinar nesse caso é muito simples. Diferente lá do merge sort, que a intercalação que era a parte trabalhosa, né? Aqui a parte trabalhosa é antes, que é a parte que eu deixei como quiz para vocês, né? do particione. Estou roubando hoje.